Agora com som, né, pessoal? Sejam bem-vindos, boa noite. Esse é o nosso terceiro encontro sobre o Oriente Médio. Nós temos aqui o prazer de, neste feriado, dia 1º de maio, receber aqui para essa nossa aula nosso querido professor da área de Geografia, professor Fernandes. Mestre Fernandes, a sala é toda sua. Seja bem-vindo, excelente aula. Valeu, Fabrício. E aí, galera, tranquilo? Boa tarde. Bom, vamos fechar esse nosso penúltimo encontro, quando a gente fala sobre a geopolítica do Oriente Médio. Nós vimos o primeiro encontro, a formação do Oriente Médio, a questão étnica, a questão exatamente do Oriente Médio enquanto entreposto, né, de comércio, a questão do petróleo. Vimos no segundo encontro o Irã, que é a maior potência do Oriente Médio, ao lado da Arábia Saudita, certo? E hoje nós vamos fechar essa parte do arco de crises, falando sobre a Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo II, e iremos discutir a questão sobre terrorismo, tá? E aí a gente vai pontuar também, tá, os movimentos primaveris, pelo menos o estopim e o que aconteceu em cada área rapidamente, né, do Oriente Médio. Perfeito? Então, bora começar a trabalhar. Deixem-me só pontuar aqui para vocês. Pronto, agora vai. Bora lá. Pronto, moçada. Então, vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, quando a gente estiver falando sobre o Oriente Médio, a gente também precisa pontuar bem essa questão sobre os conflitos. E aí você tem a questão do Irã, você vai ter aí a questão do Iraque. O Iraque, pessoal, é um país em que, entre os anos 50 e 60, vivenciou momentos de extrema turbulência, politicamente falando. Então, em 58, você tem um golpe. Esse golpe é um golpe de caráter nacionalista. Vamos lembrar que, em 1954, Gamal Abdel Nasser, no Egito, inicia o nacionalismo egípcio, vocês chamam de pan-arabismo. Esse movimento pan-árabe, essas ideias, essas concepções nacionalistas, elas ganham o Oriente Médio em várias localidades. Dentre elas, ela chega exatamente ao Iraque. Tá? Então, no Iraque, o que acontece? Aquilo que a gente comumente já viu em outras regiões. A concepção de termos, por exemplo, tá, um Estado em que haviam interesses externos, né, e aí você tem a influência ainda econômica e política da Europa sobre a região do Oriente Médio, em particular do Iraque, e havia um grupo dentro do Iraque que não concordava com, então, um governo submisso a algumas potências. E aí a gente começa a ver uma série de manifestações populares e políticas que vão culminar exatamente na queda exatamente do governo. Tá? E aí a gente inicia uma nova fase no Iraque. Os anos 50 e 60 serão de profunda instabilidade, até que em 68 o Hassan al-Bakr, ele chega ao poder em nome do Partido Socialista Árabe, e aí é importante que vocês anotem o partido Baath, a B-A-A-T-H, então Partido Baath. Esse é o chamado Partido Socialista Árabe. Aí o que eu quero que você raciocine comigo? Se o partido ele é socialista, naturalmente o que acontece? Eles estão alinhados geopoliticamente à Rússia. Beleza? Então, dentro desse período, final dos anos 60, 68 precisamente, quando Hassan al-Bakr e o seu braço direito, Saddam Hussein,
começam a consolidar o poder no Iraque, nós temos um poder politicamente de uma esquerda ideologicamente, portanto, nós temos um partido Baath de oposição aos Estados Unidos. Nos anos 60 e 70, a gente tem esse partido Baath iniciando uma série de reformas. É um governo de caráter reformista, perfeito? Em 1979, Saddam Hussein, ele já liderando o Iraque, um sunita, que fique bem claro, ele entra em rota de colisão com o Irã, que nós vimos na aula passada. Tá? Então, pelo controle do canal Shatin al-Arab. Tá? Então, isso tem a ver com a questão do petróleo, da posição geoestratégica, enfim. Em 1988, ocorre o chamado cessar-fogo entre Irã e Iraque. Então, a guerra do Irã-Iraque, também conhecida como a Grande Guerra Mundial do Oriente Médio, ela termina em 88 sem vitoriosos, beleza? E aí eu quero só te lembrar que, inicialmente, os americanos apoiaram Saddam Hussein. E antes que você me pergunte, professor, mas Saddam Hussein não era do partido de esquerda? Sim, Saddam Hussein ele era de um partido de esquerda, porém, naquele momento, era mais importante para os Estados Unidos derrubarem o governo do Irã, tá? Que era um governo de radicalismo, de anti-americanismo, sob liderança do Ayatollah Khomeini. Então, era mais importante para eles derrubarem Khomeini, certo? Do que tentar combater ou congelar as relações com o Iraque. Então, eles apoiaram o Iraque. Depois, como a gente vai ver com o professor de História, o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos apoiaria também o Irã, um episódio conhecido como o Irã-Contras, porque ele apoia o governo iraniano e iraquiano ao mesmo tempo, e com o dinheiro das armas clandestinamente vendidas ao Irã, ele vai financiar na Nicarágua o Noriega, certo? Aonde nós teremos o movimento dos Contras. Tá? Então, existe todo esse contexto, tá, na geopolítica nos anos 80. O fato é que quando a guerra termina sem vitoriosos e o canal continua a servir aos dois países, o que acontece? O Iraque sai da guerra com uma infraestrutura destruída, com a capacidade de gerar e produzir o petróleo deficiente, com grande dívida. O Iraque estava devendo mais de 10 bilhões ao Kuwait, tá? E ainda via o Kuwait aliando-se cada vez mais com os Estados Unidos, fornecendo petróleo ao maior comprador do mundo na época por um preço especial. Ou seja, Saddam Hussein ele sai da guerra sem conseguir o objetivo, destruído grande parte dos campos de petróleo sem produzir petróleo e ainda com grande dívida. E, ao mesmo tempo, sem ter recursos para investir, para recuperar os campos de petróleo, porque o preço do barril de petróleo está tão baixo, que não compensaria o Iraque pegar dinheiro emprestado para recuperar campos de petróleo, já que o Kuwait vendia petróleo barato aos Estados Unidos. O resultado disso, a fúria de Saddam Hussein. E Saddam Hussein ele vai fazer uma grande pressão contra o Kuwait. Perfeito? Bom, e aí o que acontece? Diante desse cenário, ele pressionaria o Kuwait. Como o Kuwait não cedeu às pressões, Saddam Hussein, em agosto de 90, invadiu o Kuwait, sob a alegação de que o Kuwait estaria utilizando uma grande reserva de petróleo limítrofe com o Iraque, que, segundo Saddam Hussein, pertenceria a ele. Sob essa alegativa, eles invadiram o Kuwait, aliado americano. Evidentemente que, quando o Iraque invadiu o Kuwait, os americanos reagiram a essa invasão. Perfeito? E aí se inicia agora a pressão entre os Estados Unidos e o Iraque. Tá? Bom, então, diante disso, os americanos respondem rapidamente à invasão iraquiana ao Kuwait. O governo dos Estados Unidos, na época, Bush, o pai, né, não Bush filho, ele chega a acusar Saddam Hussein de tentar, certo, se utilizar da invasão ao território, tá, para justificar uma antiga questão entre os dois países, uma questão fronteiriça. Tá? Bom, e aí o que acontece?
os americanos vão pressionar o Iraque para saírem do Kuwait. E o que o americano ganhava com isso? O Kuwait vendia o petróleo barato aos Estados Unidos, gente. Entendeu? Então, em 1990,91, porque agosto de 90 até fevereiro de 91, os americanos fazem uma a fim de estabelecer embargos, tá, ao Iraque. E, posteriormente, um apoio também, tá, ao envio exatamente de tropas militares. Beleza? E a ONU prontamente atendeu. Antes que você me pergunte, professor, e por que a União Soviética ela não vetou esse processo? Porque a União Soviética ela está vivenciando um processo de crise. Vamos lembrar que Mikhail Gorbachev adotou a glasnost, a perestroika, e em 90, a Rússia ela está em meio, certo, entre aspas, a uma tsunami econômica e política, onde o partido político conservador, certo, o Partido Comunista da União Soviética, a ala conservadora era contrária ao governo de Gorbachev e havia uma queda de braço política na Rússia. Então, a Rússia não se envolveu diretamente nisso. Além do mais, o Iraque invadiu um país soberano, que era o Kuwait. Diante, portanto, de todo esse contexto, o americano conseguiu, junto à Organização das Nações Unidas, um apoio para uma intervenção militar, certo, ao Iraque. Tá? Então, diante desse processo, nós iniciamos a primeira grande guerra do Golfo. E aí volta aquela pergunta, por que os americanos tinham tanto interesse em ajudar o Kuwait? Primeiro porque o Kuwait ele fornecia petróleo muito barato aos Estados Unidos, abaixo do preço estabelecido pela própria OPEP. Segundo, os grandes sheiks do petróleo do Kuwait tinham grandes investimentos no mundo afora, dentre eles na Itália, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Fazendo o levantamento desses grandes investimentos, nós temos aí uma cifra de 120 bilhões de dólares, dos quais 25% estariam apenas aonde? Nos Estados Unidos. Perfeito? Então, diante desse processo, de uma forma geral, os americanos interviram militarmente e destruíram o Iraque em pouco mais de 40 dias de combate. Fernandes, nesse primeiro conflito, ao vencer o Iraque, eles derrubaram o governo de Saddam Hussein? Não. Entendam. Eles destruíram as forças iraquianas, que estavam entre os 5, 6 maiores exércitos do mundo na época, mas não derrubaram Saddam Hussein. Saddam Hussein se rendeu, conseguiu manter internamente o seu poder, mesmo diante de uma pressão sectária, os xiitas pressionavam Saddam Hussein. E aí os americanos se retiraram, tá? E conseguiram libertar o Kuwait. Ponto. Beleza? E aí o tempo passou. Bom, diante então desse processo, os americanos passaram a exercer cada vez mais influência no Oriente Médio. Vamos lembrar, a União Soviética está em crise. Lembremos que em 91, fevereiro, quando os americanos destruíram o Iraque, a ala conservadora do partido na União Soviética estava derrubando Mikhail Gorbachev. Gorbachev foi vitimado por um golpe no final do ano, onde Boris Yeltsin salvou o governo, entre aspas, de Gorbachev, mas proclamou a independência da Rússia da União Soviética. Resultado, em dezembro de 91 não existia mais nem União Soviética. Então, eu estou diante da multipolaridade mundial dentro de uma geopolítica, onde, com o fim da União Soviética, só tinha uma grande potência militar, que eram os americanos. Ficou claro isso? Então, diante disso, os americanos aumentam a sua influência no Oriente Médio e no leste europeu. Estamos diante da nova ordem mundial. Mas, porém, todavia, em 2001, 11 de setembro, tá, nós começamos a ver, né, um novo tipo de conflito mundial. Uma guerra em que o inimigo ele é invisível, que é o terrorismo. Como diria o grande historiador Eric
Robesbal, estaríamos diante de uma nova era. Essa era do terrorismo estaria a implementar uma nova modalidade de conflito. Tá? O 11 de setembro ele será catastrófico para o Iraque. Por quê? Porque a partir daí vem o eixo do mal, que é decretado por Bush, o presidente norte-americano Bush, o filho, não mais o pai, ele chega a citar 3 países, Coreia do Norte, Irã e Iraque, está aí para vocês na tela, como os 3 países que estariam apoiando, né, grupos terroristas. Estariam, inclusive, produzindo armamentos de destruição em massa, como, por exemplo, Coreia do Norte e Irã com armas nucleares e o Iraque armas químicas. Beleza? Diante disso, veio a doutrina Bush, princípio de uma guerra preventiva, ou seja, os americanos se dariam o direito, a partir de então, de intervir militarmente sobre qualquer área que, segundo ele, fosse considerado uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. É o princípio da guerra preventiva, da chamada doutrina de Bush. Beleza? Então, os americanos passarão a atuar de forma agressiva no cenário internacional. E aí legaliza-se aquilo que nós discutimos na aula passada, a lei patriótica, que é esse sistema internacional de espionagem. Então, diante da acusação de que o Iraque estaria produzindo armas químicas de destruição em massa que poderiam atentar contra a segurança internacional, os americanos vão atacar em 2003 o Iraque. Aí vocês que estão estudando para as provas vestibulares, as ADMs, armas de destruição de massa que eu estou citando para vocês, são as armas químicas, no caso do Iraque. Eu queria só que vocês colocassem a seguinte observação sempre, se você estivesse estudando essas questões geopolíticas. O ataque aos americanos fizeram ao Iraque em 91 foi legitimado pela ONU. Teve o apoio da ONU. Em 2003, não. A ONU, ela veta a ação dos Estados Unidos. Só que naquele momento os americanos representavam a unipolaridade mundial. Então o que fez o americano? Com um orgulho ferido pelo atentado do World Trade Center e legitimando esse ataque sob a ideia de que o Iraque tinha armas químicas, eles bombardearam o Iraque sem a anuência da ONU. Beleza? Bom, depois desse segundo ataque, eles conseguiram a captura, e aí está a foto, o enforcamento de Saddam Hussein. Saddam Hussein foi enforcado. E, galera, 2003 representa o ápice da unipolaridade norte-americana. A partir daí, a Rússia, já governada por Vladimir Putin, que foi eleito pela primeira vez em 2000, ele chegou a dar uma declaração dizendo o seguinte, que não iria mais admitir que o governo dos Estados Unidos da América tomasse decisões unilaterais. Na verdade, segundo o governo da Rússia, seria a segunda vez que os americanos passariam por cima dela. A primeira na Guerra de Kosovo, 99, e a segunda em 2003, em que os russos foram contrários ao ataque. Diante disso, certo, nós tivemos a saída do governo de Saddam e o estabelecimento, inicialmente, de um governo xiita curdo de Fuad Masum, certo? E o do Haidem. Tá? Só uma observação fundamental para a gente aqui. É preciso que a gente entenda que os americanos tiram um sunita, Saddam Hussein, que era do partido de esquerda, o partido Baath, e coloca um cara curdo, que é um povo que não tem país, lembrar a primeira aula que nós demos, e um xiita para equilibrar a oposição contra os sunitas. Ficou claro para vocês? Só mais uma última observação. A maioria da população iraquiana, ela é xiita, embora, historicamente, o país tenha sido governado por sunitas. Beleza, gente? Sim? Bom, e aí a gente tem a instabilidade e a ocupação americana ao Iraque. Beleza? Vamos lembrar que, a partir daí, a gente vai entrar na questão da Primavera Árabe para a gente entender as intervenções recentes na região. Então, vamos discutir a ideia de uma Primavera Árabe. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é
E quando você for discutir a Primavera Árabe, vamos buscar, no contexto primaveril, raízes históricas do problema. E onde é que está a raiz histórica disso, Fernandes? No neocolonialismo, gente. Tá? Foi o momento em que nós vimos, no caso africano, a Conferência de Berlim de 1884-85 e a partilha da África. E no caso do Oriente Médio, o final da Primeira Guerra Mundial, quando o acordo de Sykes-Picot entre França e Inglaterra dividiram o Oriente Médio entre elas. Dessa forma, o que acontece? Os europeus passaram a estabelecer governos pró-ocidentais e começaram a criar países sem se respeitar os princípios étnicos, religiosos e nacionalistas. Beleza, gente? Massa? Bom, aí vamos ao fato, né? Então, essa herança colonial, esses conflitos históricos tribais, associados à Conferência de Berlim, no caso da África, e o Acordo de Sykes-Picot no Oriente Médio, criam as fronteiras artificiais. Isso é o primeiro ponto para a gente começar a trabalhar esse assunto de grande importância, que o Enem já cobrou diversas vezes, que é a Primavera Árabe. Tá? Mas a minha pergunta é, primeiro, o que é o termo primaveril? Quando a gente usa, pessoal, geopoliticamente, a expressão primavera, a gente está a se referir a uma série de manifestações, normalmente de caráter popular, que eclodiram no mundo árabe a partir de 2011. Tá? O movimento, efetivamente, ele começa forte em janeiro de 2011. Tá? Agora, quando a gente fala, no contexto geral, sem ser árabe, em primaveras, geopoliticamente, primavera, pessoal, significa abertura. Tá? Do ponto de vista geográfico, é a estação das flores, do desabrochar, da renovação, a renovação da vida, né? Por quê? Porque é quando a gente sai daquele inverno que as plantas estão aparentemente mortas e desfolhadas e começam a brotar as flores, as folhas, enfim. Então, no mundo geopolítico, quando a gente falar em movimento primaveril, vocês vão falar de movimentos que preconizem a abertura, a democracia, a mudança, as cores em termos sociais, beleza? Então, todo o movimento primaveril é isso. Tem a Primavera dos Povos, 1848, como o primeiro grande movimento primaveril. E aí eu queria só que vocês pesquisassem para a gente poder avançar, senão a gente não termina. Então, anote aí, Primavera dos Povos, França, 1848. Dê uma olhada nisso, porque esse movimento ele terá uma importância histórica e política na Europa fundamental para que a gente compreenda, inclusive, a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Mas vamos avançar. Em 68, vocês tiveram a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, sob liderança de Alexander Dubček. É outro movimento primaveril que preconiza, que principia aberturas, democracia. Em 89, a Primavera de Pequim. No ano passado fizeram 30 anos, né, 89, quando Deng Xiaoping, pressionado pelo povo para tirar o unipartidarismo, respondeu, né, com as ações belicistas do tanque de guerra. Beleza? Então, isso, gente, tudo é primavera. Então, primavera é abertura. Beleza? Então, diante desse processo, em 2010, na Tunísia, e aí, olha só essa visãozinha que vocês têm aqui em cima. Essa África Norte, que eu estou destacando aqui para vocês, ela foi dominada a partir do século 7 e 8, a partir do avanço árabe mourisco. Então, esse norte da África todo, pessoal, ele é árabe. Entendeu? Então, hoje, na geografia, a gente não usa mais esse termo, mas antigamente a gente falava em África Branca. A África Branca, ela é árabe, ela é mourisca. E aí é só para vocês lembrarem, os árabes dominaram essa região, expandiram o comércio, expandiram o islamismo. E aí chegaram a invadir a Europa, atravessando o Estreito de Gibraltar e dominando a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Certo?
Aí vocês vão começar a ver a luta pela expulsão dos mouros, onde Portugal, em 1139, com Dom Afonso Henriques de Borgonha, expulsa os árabes, e em 1498, a expulsão definitiva da Espanha, a Batalha de Granada. Vocês trabalham com o professor de história de vocês. Tá? Eu costumo dizer que aí não é minha praia, eu não sei nada de história, o negócio é a geopolítica. Tá? Mas aí é só para vocês se situarem. Então, quando eu falar em movimentos árabes, primaveris, todo mundo está pensando em Oriente Médio. Não, gente, é norte da África mais Oriente Médio. E aqui em cima, onde eu vou estar apontando aqui para vocês, vocês têm uma tal de Tunísia. Aqui a Tunísia. Tá? A Tunísia é esse pontinho aí, certo? E aí o que aconteceu na Tunísia? Um jovem de 26 anos de idade, um vendedor de verduras, chamado Mohamed Bouazizi, uma cidade centro-sul da Tunísia, chamada Sidi Bouzid, revoltado com a sua situação e a situação política social da Tunísia em 2011, atirou fogo ao próprio corpo, desencadeando esse movimento primaveril. A grande questão é, Fernandes, por que nós tivemos o movimento primaveril? Quais são as causas? Em via de regra, o que vocês vão encontrar nos vestibulares? A Primavera Árabe foi um movimento popular no mundo árabe, norte da África e Oriente Médio, contra os ditadores. Ponto. É isso que vocês vão ver normalmente nos vestibulares. Certo? Só que não foi só isso, gente. Isso aí foi a ponta do iceberg. Porque pensemos, se eu pensar em ditaduras no Oriente Médio, só para que vocês tenham ideia, o Egito começou a ser uma ditadura em 54. Ou seja, por que só em 2011 nós tivemos um movimento para derrubar ditadores que estavam desde 54 no poder? Porque se fosse simplesmente uma luta contra ditaduras, eles teriam feito isso lá atrás. Perfeito? Então, o Egito teve 3 governos desde a dinastia de Fuad, que é exatamente o Gamal Abdel Nasser, que vai governar de 54 a 70, quando ele morre. Depois vem Anwar Sadat, que vai governar de 70 a 81, ele é assassinado pela Irmandade Muçulmana, e de 81 a 2011, Hosni Mubarak. Certo? Então, praticamente 60 anos depois é que os caras foram perceber que era uma ditadura? Não. Então, a causa da Primavera Árabe, embora a cereja do bolo tenha sido a luta da sociedade em favor da democracia, outros fatores foram preponderantes, como, por exemplo, o alto índice de corrupção e desigualdade social. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia da desigualdade, o pior país do mundo em concentração de renda hoje é o Catar. Tá? 29% da riqueza do Catar está nas mãos de 1% só da sociedade. Então, a alta corrupção periferizou e marginalizou a sociedade. Certo? As condições precárias de vida, a precarização social, ou seja, o analfabetismo, a falta de oportunidades, isso é importante, fundamental de se entender, tá? E a miséria. Outro fator importante foi a crise mundial de alimentos. Pessoal, 2007, 2008. Isso é importantíssimo. Bom, se eu tenho uma crise mundial de alimentos, e essa crise foi provocada, primeiro, por uma quebra de safra de produção. Certo? Então, se eu pegar uma prova vestibular que fale sobre a crise mundial de alimentos, 2007, 2008, a crise de alimentos, primeiro, foi gerada por um fator natural, que foi foram chuvas em excesso em algumas regiões e secas em outras regiões. Tanto a chuva em excesso quanto a falta de chuva gerariam exatamente esses graves problemas, a falta de alimentos. Beleza? Então, o primeiro fator que você vai pensar. Segundo fator, por que faltaram alimentos, Fernandes? Faltaram alimentos porque a China, a partir de 2001, se tornou uma importante potência consumidora de alimentos. Porque com o crescimento do comércio da China, a China passou a ter mais capitais per capita para comprar alimentos para a sua população. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja,
15% da população mundial está na China. Se 15% está comendo mais, eu vou ter uma maior pressão sobre alimentos. Segundo fator que explica essa crise. Então, a demanda aumenta ao mesmo tempo que eu tenho a crise climática. Perfeito? O aumento do preço do barril do petróleo, Fernandes, o que tem a ver o aumento do barril do petróleo com a crise de alimentos? Tudo, gente. Parte dos insumos e fertilizantes agrícolas advém exatamente do petróleo. Petróleo é matéria-prima. Se o petróleo está mais caro, o acesso aos insumos estão mais caros, o custo de produzir fica mais alto, menos pessoas vão ter acesso a esses alimentos. Além do mais, o custo de escoamento desses alimentos. Beleza? Bom, fator especulativo e países que deixaram de produzir alimentos para produzir biocombustíveis. E aí vocês não vão botar o Brasil na lista, como fez o senhor Bush acusando o Brasil em 2008. Da crise de biocombustíveis, poderíamos apontar Estados Unidos e a França. Estados Unidos deixaram de produzir milho para a mesa, para colocar milho nos carros como biocombustíveis. Perfeito? E o último ponto que vocês vão pontuar para mim é a crise mundial subprime 2008, Estados Unidos, 2009, a Europa, né? Atingindo Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, os chamados PIGs, tá? Resultando numa crise na Bolsa de Valores, na retirada de investimentos em escala global. E aí países que dependem desses investidores, a partir de 2009, tiveram uma crise. Por quê? Porque com o mercado desconfiado, certo? Ninguém mais aplicava seu capital no mercado. E aí nós começamos a perceber uma retirada de dólares do mercado mundial, afetando os países periféricos, dentre eles os países do norte da África e do Oriente Médio. Resultado? Altas taxas de desemprego em escala mundial. Eu sempre gosto de citar a Espanha. 25% dos jovens na Espanha estavam desempregados em 2011. Beleza? Apenas por que o desemprego normalmente afeta mais os jovens? Porque tem menos experiência no mercado. Portanto, as empresas preferem pessoas com mais experiência. Então, quem mais sofre? O jovem. Certo? Por que eu estou apontando isso? Voltemos à primavera. Então, esse rapaz, né, o Mohamed Bouazizi, né, em 2011, dezembro, vai atear fogo ao próprio corpo como forma de protesto. O que acontecia? Ele era um jovem vendedor de verduras que tinha uma barraquinha, um carrinho onde ele vendia as suas verduras, ganhando em torno de $150 mês para sustentar toda a sua família. Certo? São 8 pessoas. Desde que o pai dele morreu, ele vem sustentando a mãe e as irmãs, estudando de manhã e saindo da escola e indo vender suas verduras. Bom, o problema é que vender verduras nas calçadas é ilegal. É semelhante, por exemplo, àqueles vendedores que a gente chama aqui no Brasil de camelôs. Há uma ilegalidade, né, em muitos, algumas prefeituras já estão até regulamentando isso, mas em vez de regra é ilegal, certo? E era isso que esse rapaz fazia. O grande sonho dele, comprar um caminhão de frutas, para continuar vendendo frutas e sustentar a sua família. Resultado disso, ele, em dezembro de 2010, ele foi abordado pelos fiscais, os fiscais da Tunísia, que passaram a cobrar dele um certo, como é que eu vou dizer para vocês? Uma propina, né? Então, uma taxa para deixar ele vender suas verduras nas calçadas. Ele se recusou, até porque não tinha vendido absolutamente nada, e teve seu carrinho apreendido. Um ato de desespero, ele corre atrás do carro da prefeitura, que rebocou o seu carrinho, e na prefeitura, conversando com uma funcionária, ele teria sido maltratado. Alguns até chegam a dizer que ele chegou a ser agredido, mas enfim. E aí o que acontece? Num ato de desespero, através das redes sociais, ele
deixa uma mensagem para sua família, pega um galão de gasolina, se banha com a gasolina e atira fogo ao próprio corpo, e essas imagens ganham o mundo. Esse é Mohamed Bouazizi, certo? Mas, Fernandes, como é que essas imagens correram o mundo? Rede social, gente. Celulares filmaram e, através das redes sociais, Twitter, Facebook, transmitiram isso mundialmente. Eis questão do Enem 2011, né? O uso das redes sociais a fim de propagação da democracia no combate também a regimes ditatoriais. É o mais democrático de todos os meios de comunicação. Isso é gabarito de Enem, certo? Falando exatamente sobre esse episódio. Resultado, Fernandes, esse cidadão morreu aí? Na verdade, dizem que não, certo? Esse rapaz, ele foi internado, chegando a morrer em janeiro de 2011. E esse cidadão de terno aqui, escuro, está visitando Mohamed Bouazizi. No hospital é o ditador da Tunísia, Zinedine Ben Ali. Zinedine Ben Ali governava a Tunísia desde 87. Na verdade, a Tunísia ela é uma ditadura desde 58, 59, quando Habib Bourguiba liderou o país, né, por 30 anos praticamente, deixando em 87 um golpe que foi feito pelo Zinedine Ben Ali. Então, Zinedine Ben Ali, ele visita o rapaz querendo limpar a barra dele no hospital. Mas eu queria que vocês reparassem os médicos e o olhar dos médicos ao presidente, certo? Naquela ocasião. É um olhar de reprovação ao ato do presidente, porque para eles isso seria utilizar o jovem para se beneficiar politicamente. E isso gerou uma revolta ainda maior por parte da população. Ou seja, esse jovem protestava contra a corrupção do governo dele, contra uma ditadura e contra a periferização e a falta de oportunidades. Então, ele se aproveitaria desse momento politicamente. Resultado? A população não perdoou. Através das redes sociais, Facebook, Twitter, etc., a população tunisiana se reuniria em janeiro, após a morte de Habib Bourguiba, certo? E iniciaram... Habib Bourguiba, não, Mohamed Bouazizi. E aí iniciaram uma série de protestos que culminou exatamente na derrubada, né, de Zinedine Ben Ali. Perfeito? Agora, a grande questão é, Fernandes, qual era o interesse dos Estados Unidos na queda desses regimes ditatoriais? É bem simples, gente. Era ter uma maior influência política sobre essas áreas. Porque esses ditadores, eles defendiam a concepção do nacionalismo. E quando vocês têm essa visão nacionalista, isso quer dizer que eles não aceitam que países de fora intervenham na capacidade produtiva e no uso das riquezas do país para beneficiar essas empresas multinacionais. Resultado disso, os nacionalismos de Ben Ali, de Muammar Gaddafi, de Hosni Mubarak, de meu Deus, da Síria, Bashar al-Assad, certo? Então, esses ditadores, eles preconizavam o nacionalismo. E, de certa forma, isso fere os interesses das empresas americanas e europeias que queriam ter influência nessas regiões. Então, para eles, derrubar os ditadores, estabelecer um governo, entre aspas, democrático, seria uma forma de deles manterem estreitas relações com esses países e conseguirem os recursos, que era o petróleo e o gás, que é tão rica essa região. Perfeito? Então, os americanos passaram a apoiar os regimes ditatoriais. E aí, pessoal, vem a primeira revolução. Eu queria que vocês chamassem assim, Revolução dos Jasmins ou Primavera Tunisiana. Perfeito? Então, a Primavera Árabe da Tunísia, ela também é chamada de Revolução do Jasmim. Beleza isso? Sim. Bom, quem é a Tunísia no jogo do bicho, Fernandes? Olha só por que é importante a gente entender essa questão da população jovem.
A Tunísia tem 11 milhões de pessoas, só que 40% da população da Tunísia ela tem menos de 25 anos de idade, ou seja, muito jovem a população. O desemprego na Tunísia atingia 33 milhões de pessoas, 75% com menos de 30 anos estava desempregado. Ou seja, dos 3 milhões, 75% é de jovem, pessoal. 3/4 da população desempregada era de jovem. Então, quem está revoltado, pessoal? O jovem. O jovem está vendo um ditador que está beneficiando historicamente a uma elite, um país com muita corrupção, mas também um país que está vivenciando uma crise, porque o mundo está em crise a partir da crise norte-americana de 2008. E aí quem mais sofre? O jovem. O jovem Mohamed Bouazizi, de 26 anos. O jovem, que é quem usa a rede social, pessoal. Se hoje, predominantemente, é o jovem que usa a rede social, naquela época, era fundamentalmente o jovem que usava essas mídias sociais. Perfeito? Resultado, os jovens vão se reunir em janeiro de 2011 e vão derrubar o governo de Zinedine Ben Ali. E a partir daí nós temos uma revolução do Jasmim. A partir exatamente da renúncia do ditador, em janeiro de 2011, nós tivemos a democracia na Tunísia. E aí deixa eu me pedir para você só uma outra coisa, anote para mim o seguinte, a Revolução de Jasmim na Tunísia foi a única dos movimentos primaveris árabes que deram certo. Isso é importante. Como é que os historiadores estão chamando a Primavera Árabe? Outono Árabe. Porque nenhuma deu certo. A única que funcionou foi quem? O da Tunísia. Pessoal, isso foi gabarito de vestibulares, viu? Teve uma prova aqui em Fortaleza que o gabarito foi exatamente esse. Professor, e por que deu certo? Em outubro de 2011 foi constituído um governo provisório e em 2014 nós tivemos uma eleição. Tá? Então a Tunísia, né, ela proclamou um processo democrático, tá? Criou uma nova Constituição, uma Constituição extremamente progressista, moderna, tá? E com uma sociedade que se uniu em prol do país. Como é que a gente chama esse processo? Quarteto de Coalizão Nacional. Esse Quarteto de Coalizão Nacional foi Prêmio Nobel da Paz em 2015. Foi outro gabarito de vestibular. O Quarteto de Coalizão Nacional 2015 foi concedido ao líder da Organização dos Trabalhadores da Tunísia, juntamente com a Organização Empresarial Tunisiana, os Direitos Humanos e a OAT, Ordem dos Advogados da Tunísia. Então, esses 4 setores, Ordem dos Advogados, Direitos Humanos, Grupo de Empresários e Trabalhadores, se reuniram em torno do Estado para fazer uma Constituição progressista e, ao mesmo tempo, democratizar o país. Então, a Tunísia, o processo primaveril funcionou. Isso é importante para a gente em vestibulares. Tá? E só funcionou porque houve esse quarteto de coalizão. Bom, a segunda área primaveril, agora eu vou ser bem rápido, até para a gente correr para a Síria, foi no Egito. Depois que o processo começou na Tunísia, através das redes sociais, jovens egípcios, também sofrendo dos mesmos males da Tunísia, iniciaram a luta contra o governo ditador egípcio. E aí, pessoal, Hosni Mubarak começou a sofrer uma série de pressões. Tá? Vamos pensar no Egito enquanto país. O Egito ele foi dominado, né, pelo Império Turco Otomano, só que no final do século XIX, nós tivemos um governo praticamente autônomo no Egito, e esse governo
ele permitiu a construção do canal de Suez, que ainda é, hoje, um dos principais setores econômicos do país, uma das principais fontes de riqueza do Egito. Tá? Só que esse canal de Suez, pessoal, construído em 1869 pelo francês Ferdinand de Lesseps, ele é um canal que pertencia à França e ao Egito, entre aspas, porque o governo egípcio pegou dinheiro emprestado com os bancos britânicos para entrar na parceria com a França. Só que o Egito não conseguiu pagar a dívida, e aí os bancos, preocupados com o prejuízo, pressionaram o governo britânico, que também tinha interesses no Egito e no canal. Elas que interesses? Uma área estratégica, gente. Uma área estratégica de comércio com o Oriente, uma área estratégica de passagem de petróleo. Então, em 1889, certo? Nós tivemos uma forte pressão britânica que chegou, inclusive, a derrubar o governo do Egito e proclamou um novo governo no Egito, pessoal, que atendesse aos seus interesses. Em 1882, esses interesses já ficaram muito claros, certo? A ocupação britânica, a partir de 1882, tinha 2 objetivos, aliás, 3. Controlar o canal, garantindo o processo de escoamento e produção, garantir o retorno do investimento aos banqueiros e controlar uma das grandes áreas de produção de algodão. Tá? Vamos lembrar que no final do século XIX, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos geraria uma crise de fornecimento de algodão para os ingleses. Então, 3 fatores fizeram com que os ingleses fizessem uma grande pressão ao Egito. E a partir do século XIX, um domínio britânico. Tá? Em 1922, os egípcios preconizam sua independência. Professor, e por que a independência? Vamos lembrar? Eu tenho europeus dominando o Egito, e ali a gente começa a ver egípcios nacionalistas defendendo a autodeterminação dos seus povos. Ou seja, nós não queremos mais sermos uma área de intervenção estrangeira. Queremos independência e autonomia. O movimento nacionalista egípcio. E, a partir daí, nós iremos iniciar o governo de Fuad Farouk, né, que são os 2 governos monárquicos que serão estabelecidos no Egito. Em 1952, o governo de Farouk ele é derrubado por um golpe, certo? Um golpe feito pela ala militar e os nacionalistas, que entendiam que a monarquia ela estava muito ligada aos interesses da Inglaterra. Ou seja, em 22 a Inglaterra chamou a monarquia e disse: eu te dou a independência, mas em troca vocês mantêm os nossos interesses atrelados comercialmente na região. E a monarquia cedeu, evidentemente. Só que os militares e os nacionalistas no Egito não estavam concordando com essa profunda influência que o mundo ocidental tinha dentro do Egito sobre a monarquia. Além do mais, em 48, o Egito entrou numa guerra contra Israel. E o Ocidente apoiaria Israel. Então, isso colocou, né, Egito, né, e o Ocidente, de uma forma geral, em rota de colisão. Então, os nacionalistas e militares derrubam Farouk da dinastia monárquica dos Fuad em 52, e em 54, né, Gamal Abdel Nasser assume o poder. É o nasserismo que vocês trabalham com o professor de história. Então, ela descaracteriza para mim o governo nasserista. Ele é nacionalista, ele é reformista social, tá? Ele terá um alinhamento com a União Soviética, embora não seja um satélite da União Soviética, mas se alinha ao discurso ideológico de uma esquerda. Tá? O governo ele é um governo ditatorial, onde você tem uma burocracia civil e militar. Tá? Ou seja, quando eu digo que é uma ditadura, eu uso sempre a expressão de que o executivo está hipertrofiado. Tá? Então, é isso que você vai presenciar no Egito. Então, uma ditadura de base militar.
sobre o discurso nacionalista. Tá? A partir dessa questão nacionalista, ele vai apoiar, né, a descolonização afroasiática. Beleza? Se alinhando, portanto, a uma política de Bandung em 55. Ok? Bom, ou seja, eu destaquei aí para vocês um alinhamento à esquerda, o que faz com que as relações entre Estados Unidos e Egito não sejam das melhores, e, ao mesmo tempo, apoiando a descolonização europeia, né, aliás, apoiando a descolonização afroasiática, ele está comprando uma briga contra potências europeias, dentre elas Portugal, dentre elas a França, né, que viu em 62 Ahmed Ben Bella assumir o poder, entendeu? Enfim, então o Egito ele se afasta do Ocidente. Tá? Diante, então, desse processo, ele vai atuar na tentativa de modernizar a estrutura produtiva e social do Egito. Para tanto, eu precisava industrializar o país. E se eu vou industrializar, eu vou consumir mais energia. Se eu quero mais energia, eu tenho que ter mais usinas fornecedoras, sejam termoelétricas, nucleares ou hidrelétricas. No caso do Egito, a construção da usina hidroelétrica de Assuã, que é um projeto extremamente polêmico, financiado pela Rússia na época, certo? Seria uma forma de modernizar esse Egito, afastando o Egito do Ocidente e colocando o Egito como um símbolo do nacionalismo no Oriente Médio. Aí você vai anotar para mim o seguinte: Nasser será o grande herói do Oriente Médio. Nasser, ele vai criar o pan-arabismo. Perfeito? Bom, em 1967, o Egito foi invadido por Israel, o que desgastou um pouco a imagem, né, do Gamal Abdel Nasser, e em 1970, o seu vice, após a morte de Nasser, né, Nasser morreu e o vice assumiu. Quando Anwar Sadat assumiu o governo em 70, ele será encarregado de comandar o Egito na guerra contra Israel. 1973, outubro, a chamada Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur era a tentativa do Egito de retomar todo o território perdido na Guerra de 67. Professor, que guerras são essas? É isso que a gente vai estar discutindo sexta-feira que vem. Tá? Mas esse cara é o cara que vai levar o Egito à Guerra do Yom Kippur, e a guerra termina sem vitoriosos. E aí o que é que acontece? A população começa a pressionar o governo dele. E aí qual foi a solução que ele tomou? Em 78, ele vai costurar um acordo que vai ser oficialmente assinado em 79, que é o acordo de Camp David. O acordo de Camp David é um acordo entre Egito, Israel e Estados Unidos, onde Israel vai devolver os territórios ao Egito. Eu também não vou perder tempo com vocês nesse acordo. O fato é que ele ter feito um acordo com Israel, comandado por Begin, em 79, foi considerado uma afronta para os radicais islâmicos do Egito. Por quê? Porque fazer um acordo com Israel, certo, seria um ato, além de covarde, certo, seria de alta traição para com os países, né, da Liga Árabe. Então, ao fazer o acordo com Israel, ele foi jurado de morte por um grupo terrorista egípcio chamado de Irmandade Muçulmana. Na verdade, um grupo criado em 28, um grupo terrorista sunita. E aí esse grupo foi criado, certo? E esse grupo jurou de morte o seu presidente. Em 1981, no dia da independência do Egito, um desfile militar estava ocorrendo, e aí o presidente Anwar Sadat, como todo presidente chefe de Estado faz, está no palanque para receber todas as homenagens, né, continências das tropas. Só que em 81, algo especial acontece. Durante exatamente o desfile militar, o exército egípcio ele tinha soldados da Irmandade Muçulmana, ou seja, terroristas. E aí
eles, fingindo que iam cumprimentar o presidente, descem da boleia do caminhão armados de fuzis, imaginando todo mundo que fossem serem dados tiros de segurança, né, tiros de festim. Na verdade, com munições de verdade, eles fuzilaram todos que estavam no palanque, matando o presidente Anwar Sadat. Isso explica por que em grandes eventos, presidente e vice nunca estão lado a lado nos mesmos eventos. Nunca viajam no mesmo avião presidencial, por exemplo. Entendeu? Então, essa separação era uma questão de estratégia de Estado. Com a morte dele, quem assumiu? Hosni Mubarak. E Mubarak, que assumiu em 81, governou por 30 anos o Egito. Em janeiro de 2011, ele também será alvo de protestos. Foi derrubado, certo? Depois de 18 dias de intensos protestos, ele renuncia, né, à presidência. E, a partir daí, o Egito se prepara, pessoal. Isso é que eu acho impressionante. A primeira eleição da história do Egito aconteceu apenas em 2011. Em maio de 2012, essa eleição foi feita e esse cidadão chamado Mohamed Morsi, que é da Irmandade Muçulmana Egípcia. Peraí, Fernandes. Irmandade Muçulmana não é um grupo terrorista? Sim. Esse cara era de um grupo terrorista. E aí eles criam um partido político chamado Partido Justiça e Liberdade e ganham. Fernandes, se esse cara é um terrorista e ganhou a eleição democraticamente, quando ele chega ao poder, o que é que ele vai implementar? Um governo, pessoal, teocrático. O Egito, que ele era secularista, ele passa agora a ter um governo teocrático. Uma nova constituição é criada no Egito, e essa nova constituição vai trazer os princípios da religião islâmica como princípios de comportamento social. Esse governo, ele vai ser pressionado. Ele prende Hosni Mubarak, né, que vai ser condenado à prisão perpétua, acusado de ter atentado através dos protestos, né, contra 239 pessoas, já está solto ele, mas esse governo, ele começa a sofrer também a pressão internacional. Os americanos começam a dizer, tiramos um governo, apoiamos a queda de um governo, de um ditador militar, mas chega ao poder no Egito um cara que é um ex-terrorista, de um grupo terrorista islâmico. E aí os americanos começam a apoiar novas manifestações. E, de novo, no Egito, na praça principal no Cairo, eles começam a se organizar para a derrubada exatamente desse grupo. Resultado disso, nós tivemos, a partir de junho de 2013, a queda de Mohamed Morsi. Mohamed Morsi caiu em junho de 2013. E aí um governo interino de base militar, certo? Assumiu interinamente o governo e passou a acusar Mohamed Morsi, tá, de atentado contra os direitos humanos. Tá? Ele apoiava grupos terroristas, como, por exemplo, o grupo Hezbollah, como, por exemplo, a Irmandade Muçulmana. Beleza? Bom, sigamos, então. Com a saída dele, ele morreu ano passado, né, só para deixar claro, com a saída dele, em 2014, nós tivemos uma nova eleição no Egito. E adivinha quem ganha? Os militares. Olha que loucura. Desde 54, os militares estão no poder oficialmente. Então, fizeram uma primavera para derrubar os militares em 2011. Os militares saíram, certo? Entra no poder o Mohamed Morsi, um terrorista, e aí derrubam esse cara e os militares voltam ao poder, entre aspas, por uma eleição. Professor, essa eleição foi forjada? Foi possivelmente. E aí nós temos a volta do general Abdul Fattah al-Sisi. O general Sisi, como assim é conhecido, é o atual líder do Egito. Na Líbia, algo parecido acontece. O coronel Muammar Gaddafi tomou o poder em 69, certo? Também do partido de esquerda
certo? Árabe, certo? Ele estabelece um governo anti-ocidental, uma ditadura militar. Em 2011, ele começa a sofrer pressão, né, popular. Os americanos apoiam, né, os manifestantes, e esse general, né, Muammar Gaddafi, ele é assassinado, certo, por um grupo rebelde em 2011, outubro. Uma vez matando seu líder, o que aconteceu, né, na Líbia, Fernandes? Na Tunísia, a renúncia do presidente culminou numa democratização do país. No Egito, eles derrubaram o ditador, fizeram uma eleição, derrubaram o eleito e, entre aspas, fizeram a nova eleição onde os generais voltaram ao poder. Na Líbia, pessoal, aconteceu algo extremamente problemático politicamente para o país. Tiraram Muammar Gaddafi, mataram, o Ocidente apoiou, só que quando ele morreu, pessoal, uma verdadeira guerra civil começou a tomar de conta do país. Você tem aí, ó, só para vocês terem ideia, esse mapa, o exército líbio, que apoia um grupo tribal e tem o apoio, certo, do Ocidente, grupos milicianos mais ao sul, que são tribos que não aceitaram o resultado das eleições, grupos de antigoverno, que também não aceitam o resultado das eleições e luta pelo poder político, e a entrada em 2011 do Estado Islâmico, que a gente chama de grupo terrorista jihadista, ou seja, aqueles que lutam em nome de uma guerra santa. Perfeito? Bom, com a morte de Muammar Gaddafi, seus filhos começaram, inclusive, a ser presos. Oi. Já passamos 3 minutinhos, viu? Se você puder ir finalizando. Pois eu já vou finalizando aqui, Fabrício. Tá, beleza. Galera, eu mandei uma mensagem aí no chat, acho que não viu. Ok. Moçada, nós vamos já finalizar aqui, que eu já passei um pouquinho aqui, segundo o nosso coordenador, né? Então, o Iêmen, ao sul da Península Arábica, também teve um movimento primaveril, tá? Onde Ali Abdullah Salem, ele foi derrubado. E com a queda do ditador, o que acontece? Uma crise humanitária no Iêmen e a guerra de dois grupos terroristas. Os Houthis, que representam o interesse dos xiitas, com o apoio do Irã, e o grupo da Al-Qaeda sunita, que tem o apoio da Arábia Saudita. Beleza? Então, isso o Iêmen. E aí, o que vai acontecer? Nós temos a questão exatamente da Síria e a guerra civil da Síria contra Bashar al-Assad, cuja família está no poder desde 70. Aí, só uma observação. 70, uma ditadura militar tomou o poder na Síria. Partido de esquerda é quem comanda a Síria com a ditadura. Era Hafez al-Assad e agora Bashar al-Assad, seu filho. É o mesmo partido Baath, partido de esquerda. Portanto, tem o apoio da Rússia. Só que, em 2011, o movimento primaveril se transformou numa guerra civil, que até hoje, 9 anos depois, ela não foi solucionada, com acusações de massacres e genocídios, de intervenções americanas, de apoio da Rússia ao governo sírio. Perfeito? Bom, e aí o combate ao grande Estado Islâmico. Beleza, gente? Bom, não dá para a gente detalhar muito, porque nosso tempo estourou. Tá? Galera, próxima semana eu inicio uma questão de definição de terrorismo e grupos, e a gente vai partir para judeus e palestinos, fechando essa jornada do Oriente Médio com vocês. Beleza? Então, valeu, galera. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo encontro. Valeu.